O Diário do Nordeste apresenta o último episódio da 4ª edição do projeto Elas, com o especial Nenhuma a Menos, uma série de reportagens especiais para discutir atitudes, costumes, tradições e comportamentos que impactam na saúde mental de meninas e mulheres, visando debater formas de buscar seu bem-estar, entendendo que essa é uma demanda coletiva de toda a sociedade e que atravessa questões que vão além de doenças, pois ultrapassam temas como saúde e envolvem educação, cultura, política e economia. Quando a gente fala da desigualdade de gênero, dessas mulheres que ao longo dos anos não tinham direito à educação, não tinham direito ao voto, elas viviam no campo privado, quem ia para o externo era o homem, quem trabalhava era o homem, né? Quem sustentava a casa era o homem. No entanto, ela era delegada o direito de quê? De cuidar. Ela só podia cuidar dos filhos e dos velhos, tá? E aí vivia sobre uma opressão que era no sentido de, já que você está tendo uma casa, um lar para lhe sustentar, você deve ser grata. Então, se você sofre algum tipo de maltrato ou de violência, por que é que você tem que expor? Você tem que ser agradecida pelo que você tem. Como que isso acontece? É sutil, é muito sutil, né? Então, você vai fazer o aniversário de 1 ano da sua filha, de 2 anos da sua filha. Os convidados vão levar para ela bonecas. Como que se brinca de boneca? Vestindo, dando comidinha, trocando a fraldinha, né? Então, ninguém vai para o aniversário de uma menininha de 1 ano, 2 anos, levando carrinho. Embora as meninas brinquem com carrinho. Se elas tiverem, elas vão brincar. Do mesmo jeito que se os meninos tiverem bonecas, eles vão brincar. Isso não necessariamente vai dar condições específicas da sexualidade ou do gênero dessa criança. Não, mas a gente vai ensinando, né? Desde muito pequeno a gente vai ensinando. Então, quando elas chegam na adolescência, na vida adulta, elas estão preparadas, é um processo educacional lento e contínuo por muitos anos. Quando elas chegam aos 14, 15, 16, 17 anos, elas já estão sabendo como é que lava a louça, como é que lava a roupa, como é que cuida de uma criança, como é que alimenta uma criança, como é que faz almoço em casa, sem que elas tenham ido para uma faculdade para ser dona de casa. A ser mãe parecia algo tão instintivo, tão natural. Toda mulher nasce pronta para ser mãe. Será mesmo? As mulheres precisam e passam por um momento de adaptação gigantesca. São mudanças muito significativas emocionais, físicas, hormonais, sociais, espirituais, no trabalho, na família, né? No próprio meio social, nas festas que antes... Então tem muita mudança significativa. Esse é um exemplo de um contexto de como a gente precisa olhar para a saúde da mulher de uma forma diferente. As coisas para as mulheres, elas acontecem permeadas por mudanças que tem, principalmente no corpo pelos hormônios e por todo esse contexto, às vezes, da pressão, da cultura, do lugar da mulher que veio de muito ali de cuidar dos filhos, de cuidar da casa e entra para o mercado de trabalho e tem que dar conta de muitos outros papéis. Então a pressão, a cobrança. Metade das mulheres hoje, elas têm as suas gestações não planejadas. E esse não planejamento faz com que tudo que ela tenha planejado para a sua vida se desestruture ou adie, justamente porque vai vir um bebê. Então, se de repente ela tinha programado uma viagem, se ela tinha programado uma mudança de carreira, né? Se ela tinha programado sair de um emprego e ir para o outro, enfim, o que ela tinha programado, quando vem esse bebê, dá uma instabilidade nela, porque ela fica ali pensando, será que agora eu vou conseguir fazer todos esses meus planos após esse bebê nascer? Ser mulher está associada a ser mãe e não necessariamente. Por exemplo, atualmente já existem mulheres que não querem ser mãe. E era para estar tudo bem, mas não está. Então eu diria que a exigência começa daí. Se eu sou mulher, espera-se que eu queira ter um filho, né? Então a gente já pode falar dessa exigência daí.
Uma vez que essa mulher assume esse lugar, né, ou aceita esse lugar, dependendo de que mulher a gente vai estar falando, de que maternidade a gente vai estar falando, entra numa outra exigência social, que é a maternidade romanceada, que ainda é a maternidade que predomina atualmente, que é essa maternidade que fala que, por exemplo, só é possível e permitido existir sentimentos bons, né? Porque não existe sentimento bom, mas, digamos, confortáveis, como alegria, como plenitude, né? Impossibilitado, não é permitido que essa mulher, por exemplo, se arrependa momentaneamente daquele papel, principalmente no puerpério, né? Que essa época aí, existe o puerpério médico, né? Que é aquele puerpério de 45 a 60 dias depois do nascimento do bebê, mas tem o puerpério psicológico, que é esse, pode perdurar até 2 anos. A dependência financeira da mulher, ela não ter uma autonomia, uma liberdade, ainda que na modernidade a mulher se coloca como um agente de construção patrimonial, laboral de forma muito forte. Mas se você pega um homem e uma mulher no mesmo cargo, você tem uma mulher que ganha ali em torno de 20%, 30% a menos do que o homem, no mesmo cargo, na mesma função, na mesma carga horária. Então essa mulher ganha menos e tem um estudo mostrando que isso traz um impacto bem expressivo na saúde mental feminina. Se você consegue equiparar as rendas, você diminui em 50% a ansiedade em um estudo, inclusive brasileiro. Então, existe a questão de renda, existe a questão da grande sobrecarga materna, né? A mulher, muitas vezes, tem que cuidar do lar, cuidar do filho, cuidar do marido, que às vezes é um segundo filho, né? E tem que ainda construir uma carreira, né? Então, como fazer isso? Como lidar, né, com muito mais do que 80 horas de trabalho semanal, entre pago, remunerado e não remunerado, né? Então, tem essa questão de sobrecarga social, essa questão biológica, essa questão financeira, e vários outros aspectos, a própria genética, né? Se eu tenho um histórico psiquiátrico familiar importante, isso também vai colaborar para uma disfunção naquela mulher. A cultura em que a gente está imerso é uma cultura de violência, é uma cultura misógina, né? É uma cultura que prega mesmo o desrespeito e a violência contra a mulher, contra as crianças, né? Contra os idosos, mas contra as mulheres. Tem, inclusive, uma expressão que eu gosto muito que diz que a violência está atrelada à feminização dos corpos. Essa é uma frase que faz muito sentido para mim. Olha, é um estado de vulnerabilidade, de desamparo que não tem igual, né? É a sensação de abandono, né? É a sensação de estar num beco sem saída, né? De não ter nada que a proteja e que é quase uma sensação de destino, sabe? Assim, de que é isso mesmo, né? Não há outra forma. Tristemente, é o que eu escuto, né? Assim, ser mulher é isso, né? Ser mulher é aguentar, ser mulher é tolerar, ser mulher é trincar os dentes, né? E isso é violento na própria natureza. Então a gente tem investido muito na formação dos profissionais da nossa rede do Estado como um todo aí vai a rede do Estado e vai a rede municipal, toda a rede de formações durante todo o ano, né? Isso é um eixo, é um grande eixo. E outro grande eixo que eu acho que também pode ajudar nessa questão da quebra das conservas, né? Que a gente vem construindo ao longo de décadas, desde a colonização, né? Que é exatamente informação. Comunicar para as pessoas é muito importante, porque as pessoas não sabem. Muitas vezes você tem ali um serviço perto da sua casa e você às vezes não sabe a função daquele serviço. E você tem uma estratégia na comunidade, você tem uma oficina, você tem um trabalho de comunidade que as pessoas não conhecem. Então, acho que a educação e a informação são duas formas de você tentar quebrar com essas conservas, com essas formas colocadas historicamente, toda uma questão, né, que tem a ver com a nossa colonização, enfim. Então, acho que tem que ser por aí, não tem outra saída, não existe outra forma, né? A pauta do cuidado é algo muito moderno, algo que está vindo para ficar e ela vai ser em todas as esferas, na infância, né, na adolescência, na meia-idade, na velhice. Está todo mundo muito preocupado em se cuidar, principalmente fisicamente, né? Mas para que ter um físico, tá 100% se sua cabeça não consegue fazer você decidir se toma um café ou não, né? Então eu acredito que o avanço da
da ciência, junto com a tecnologia, os esclarecimentos, as políticas públicas, nós estamos tentando traçar aí um caminho, estamos abrindo veredas para uma possibilidade de um mundo melhor. Eu sou confiante. Nenhuma a menos. Realização Projeto Elas e Diário do Nordeste. Patrocínio Alesse. Na Casa do Povo, o cidadão vê o amanhã com mais confiança. Apoio Governo do Estado. Cuidar das pessoas, avançar o Ceará.